Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 602 do teu podcast semanal sobre o esporte a motor. Estamos aí há 11 anos no ar, passamos da edição número 600 agora há pouco e hoje vamos aí fazer um programa super legal, super interessante. Serão 2 blocos aí bem informativos com um convidado super especial. É a primeira vez desse convidado aqui no Café com Velocidade, mas a gente apresenta ele daqui a pouco. Vou chamar ele primeiro, Fábio Campos, para fazer as honras da casa. Fábio Campos, pós-Baku, pré-Espanha, pré-Barcelona, mais aí uma semana que nós passamos realmente de muitas comemorações, né? Foram os 25 anos da morte de Ayrton Senna, e aí eu estava conversando com você aqui offline e a gente percebeu, né, que nunca houve no Café com Velocidade uma edição sobre Ayrton Senna. Obviamente ele foi citado diversas vezes quando a gente fazia o quadro das corridas históricas, principalmente, mas parar um bloco realmente para falar sobre Ayrton Senna, eu acho que isso nunca aconteceu. Então estou aí ansioso por esse primeiro bloco, então já dando esse spoiler aí para os nossos ouvintes do que vem nesse primeiro bloco, eu te chamo para dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Olá para você, Raposo, olá para o nosso ouvinte, para o nosso convidado que você vai apresentar já já. Eu ainda não acredito que é a primeira vez que ele aparece aqui, mas se vocês falam, eu acredito. Isso mostra, Raposo, isso que você falou, e mostra como nós não somos caça-cliques, né? A gente não é caça-audiência, porque é impressionante esse dado que você falou de que Ayrton Senna nunca foi tema de bloco no café, né? Já foi, como você disse, citado, analisado, fez parte das corridas históricas, evidentemente a gente já esbarrou nele aqui várias vezes, mas nunca fizemos um bloco dedicado, podemos dizer assim. Então esse bloco não deixa de ser histórico, na edição 602, mas eu não me arrependo não, viu, Raposo? Eu, aqui na minha opinião pessoal, eu acho que o mundo do automobilismo não gira em torno do Brasil, como alguns meios de comunicação tendem a fazer, embora o Brasil tenha uma enorme importância no automobilismo, principalmente na Fórmula 1, é um dos maiores vencedores, também por causa dele, então é claro que merece. Mas eu prefiro olhar pelo lado positivo, de que a gente nunca... A gente coloca, vamos discutir o DRS no título, que é uma coisa que muita gente já não gosta logo de cara. Nós não somos caça-cliques, a gente gosta de fazer análise para quem gosta de automobilismo de uma maneira aprofundada, seja um tema popular ou não, né, Raposo? Exatamente, então vamos começar logo essa primeira edição, trazendo ele, o nosso querido convidado, que demorou só 602 edições para aparecer aqui, o nosso querido Valese, lá do podcast F1 Brasil, e de várias outras participações. Tem podcast sobre literatura, o Will Mesquita estava aqui com a gente esses dias, que gravava lá com ele. Onde você achar que tem podcast, ele está envolvido. Então, Valese, seja muito bem-vindo. Te trouxemos para esse dia. Não sei se é sorte ou azar falar de Ayrton Senna da Silva. Olá, cabeças de gasolina! Aqui é o Valese, Thiagão, Fabião, que bom, finalmente. Estou muito feliz com esse crossover pela primeira vez. Vamos fazer um café irlandês com velocidade, porque afinal de contas eu vou adicionar alguma coisa alcoólica nesse café. E quero dizer que eu fiquei muito feliz de ser chamado por vocês, quero agradecer, se bem que depois de Ricardo Banniman e Will Mesquita, é óbvio que a barra de vocês caiu bastante, você só podia, né, o lógico era que vocês me chamassem depois deles, né? Mas tudo bem, fico feliz, é bom falar, vamos falar de Senna, é sempre legal falar de Senna, sempre gera discussão isso, sempre gera treta, mas eu acho que o legal do café, por 602 edições, são assim, eu percebo que a opinião é dada não querendo polêmica, mas é uma opinião embasada pelo que a gente viu, pelo que a gente viveu de Fórmula 1, e eu vou tentar fazer o melhor possível aí para ficar no nível de vocês.
É um cara super modesto esse, Fábio Campos. Achamos um cara muito modesto pra gravar com a gente. Fica no nível. Ai, Valese. Já começa me respondendo então essa questão sobre essa questão. Como é difícil falar de Senna no Brasil, né? Porque, como tudo, né, nesse país ultimamente, existe uma polarização, não é só na política, a gente vê essa polarização também quando o assunto é Senna. Não existe meio termo, ou existe aqueles que amam e aí acham que ele é um semideus, que não teve defeito nenhum e tudo, ou tem aqueles que gosta de ser um hater, e aí já começa a menosprezar quem gosta do cara, quem é fã, chamando de viúva, desmerecendo, falando que é pior que Piquet, que é pior que Schumacher e tal. Não que seja ou não seja, mas assim, que fazem questão de desmerecer. Por que você acha que existe essa polarização em cima assim, do Senna? Você não daria para viver com mais pacificidade? Até a palavra me traiu. Fábio Campos, me ajuda. Pacífico, pacificidade. Isso. De forma pacífica. É que acontece o seguinte, Senna virou uma lenda, né? Senna saiu do mundo dos mortais comuns e se transformou em uma lenda. 25 anos agora, a gente tem uma legião toda, uma fatia enorme de pessoas que assistem Fórmula 1 no Brasil hoje que nunca viram o Senna correr. Então eles têm os relatos históricos, eles podem ir atrás de corridas e ver, mas normalmente só os mais malucos iguais a gente que assistem uma temporada inteira. O pessoal vai ver melhores momentos e daí vai ver, claro, que coisa editada. A Senna surgiu num momento excelente para o automobilismo brasileiro. A gente está vindo aí de um bicampeão e um tricampeão em atividade e disputando ainda. Então ele veio com tudo isso, com essa força do Brasil na Fórmula 1. Ele foi muito bom, ele foi adotado pela mídia, até porque Piquet não era um cara midiático, e numa época que o Brasil estava saindo de um momento muito difícil, ou ainda atravessando, nem saindo desse momento muito difícil. Então ele foi adotado com essa brasilidade, ele soube usar isso, isso não é defeito. Entendo, quando a gente fala que o Senna soube usar a mídia a seu favor, isso é só um sinal de inteligência dele, não um sinal de malcratismo, como muita gente pensa. Só que tudo isso criou uma aura em torno dele, de um piloto que é reverenciado mundo afora, que eu duvido que exista algum piloto no mundo que diga que ele não foi um dos grandes. Então ele foi sim um dos grandes, mas essa coisa de dizer que a gente não pode ver nenhum defeito sobre ele é que complica tudo. O Senna sem querer criar polêmica, já criando, mas Senna no Brasil é igual Jesus Cristo. É um cara legal, que estraga a torcida. Fábio Campos, tua visão dessa polarização? Eu concordo com o que disse o Valese. Eu acho que muito, e é interessante isso que ele falava, né? De 25 anos e a gente já tem um monte de ouvinte que a gente tem que explicar quem era Senna, né? Não existe nada no automobilismo. Pode ser filho do Schumacher, filho do Alesi, filho do Villeneuve. Não existe nada no automobilismo que me faça sentir mais velho do que dizer que alguém não viu o Senna pilotar. E isso vai ser cada vez mais comum, né? Porque o tempo vai se esticando e a gente, evidentemente, vai se sentir cada vez mais velho. Mas a gente que cresceu vendo o Senna pilotar, é muito esquisito, né? Você falar hoje com pessoas que não o viram, né? Não tiveram aqui, não presenciaram. Aliás, eu achei muito interessante que na ocasião do Grande Prêmio 1000 da Fórmula 1, a primeira pergunta, se eu não me engano, da entrevista coletiva dos pilotos, essa entrevista coletiva da FIA, né, muito insossa, muito sem graça, que acontece sempre às quintas-feiras, foi perguntar para os 4 pilotos que lá estavam qual foi o primeiro Grande Prêmio que cada um deles viu, qual a recordação que eles tinham. E o Sérgio Pérez falou que o primeiro Grande Prêmio que ele assistiu, junto com o pai dele, foi justamente Imola, 1994. E eu fiquei pensando, mas que coisa mais, né? O primeiro Grande Prêmio, e o menino acabou vindo se tornar um piloto de Fórmula 1. E eu também digo sempre que aquele Grande Prêmio mudou muito a minha relação com a Fórmula 1, porque enquanto o país se afastou, o Brasil se afastou de uma maneira generalizada da categoria, por não ter mais um ídolo, foi justamente quando eu, inconscientemente, eu só fui entender isso tempos depois, foi quando eu inconscientemente falei, não, é esse esporte que eu quero acompanhar, porque como é que é? Que esporte é esse que num estalar de dedos leva uma vida assim do nada? Eu fiquei fascinado,
no sentido, em todos os aspectos, não só pelo luto, por todo o impacto, por toda a repercussão mundial, porque não só no Brasil foi um grande impacto, né? Ver aquele corpo chegando no avião, aquelas ruas daquela maneira, aquele enterro com toda aquela pompa, né? Os pilotos, meu Deus, carregando o caixão, gente que estava na pista dias antes. Então, toda essa aura que aconteceu, que se desdobrou daquela morte, me aproximou muito da Fórmula 1. Eu passei a assistir o Grande Prêmio de Mônaco, que foi o Grande Prêmio seguinte, a morte dele. Eu me lembro que eu estava ali super ligado na corrida, tentando entender como é que vai ser agora, né? O que vai acontecer agora. Foi a primeira morte que eu vivi mesmo na Fórmula 1. Antes dele tinha sido em 1986. Né? Então eu já era muito novo, não tenho tanta lembrança assim. Então foi o primeiro grande impacto, tirando, claro, o Ratzenberger, que foi um dia antes, mas que foi uma coisa que não deu tempo de digerir, porque a morte do Senna acabou se sobrepondo à morte dele, que morreu na pista 24 horas antes. Então, Raposo, eu acho que muito até do endeusamento que há em torno do Senna, cuja qualidade, como o Valese citou, é indiscutível, vem do modo como ele morreu. Se ele tivesse saído do carro ali, continuado a sua carreira, seria evidentemente reconhecido, mas vira um deus porque morreu ao vivo. Né? Quem você pode dizer que morreu ao vivo? Seja no esporte, seja em qualquer situação. Tirando um atentado terrorista, uma coisa daquelas assim que você vê ali tragédia. Mas uma figura única que morreu ao vivo daquela maneira é uma coisa. Existem até estudos sobre isso, sabe? O impacto midiático de você ver uma morte, de você processar como você processa uma morte que você vê acontecendo. Eu acho que isso acabou contribuindo muito para o que ele virou. Não que seja injusto a questão técnica, porque a análise técnica dele é suprema. Ele era um piloto supremo. Acho que ele era muito supremo na pista. Mas toda essa questão de ser fã, de não poder discutir, de não poder questionar, ele é envolto por uma TV que o colocou como Deus, e é uma televisão que faz a cabeça das pessoas em diversos assuntos. Então, tudo isso se misturou para chegar talvez no ponto que você queira entrar agora, Raposo, ou que você queira entrar nesse bloco. Mas tudo que envolveu o dia da morte dele foi tão impactante que é aquele negócio que todo mundo lembra onde estava, como viu, com quem estava falando, como passou aquele dia, ficou na memória de todo mundo. O Valese falou no comentário dele, né, de que ele usou muito bem a mídia ao seu favor. Eu fico na dúvida de quem foi que usou quem, né? Porque a mídia também usou muito bem ele para garinhar ali em cima e tal, e crescer os números da Fórmula 1 e tudo mais. A Globo, já que você falou disso, Fábio Calvo, eu sei que você não odeia TV aberta, você não acompanha mais TV aberta, mas neste domingo no Esporte Espetacular fizeram algo interessante que remete ao teu comentário, que pegaram algumas pessoas, por exemplo, o Armando Senna, a Viviane, o Galvão Bueno, o Barrichello, a Hortência, eu acho que só eles, e levaram em escolas para conversar com crianças que nunca tinham visto Senna, para explicar quem foi Senna e tal, e aí, obviamente, com toda a forma de explicar peculiar dessas pessoas que eu citei aí, mas veio bem de encontro isso que você falou, né? A quantidade, uma geração gigantesca que está aí hoje e que não conhece quem foi Ayrton. Antes de tudo, né, Raposo, é bom sempre frisar, né? Apesar de não ser aqui o tema nosso principal, mas com tudo que aconteceu com ele, ele virou uma marca, né? Ele deixou de ser um piloto de Fórmula 1 que morreu, não é um Júlio Bianchi. Júlio Bianchi é um cara que só nós sentimos mais a morte dele, né? Que nós somos as pessoas que vivem o automobilismo e os fãs. Mas o Senna passou muito disso. O Senna deixou de estar ligado apenas a um piloto de Fórmula 1 e virou uma marca, virou uma coisa meio, né, assim, de uma imagem construída, de uma questão de perfeição, de uma questão, enfim. Ele virou uma marca. Eu acho que tem muito a ver com isso que você falou aí agora. E isso tem que ser separado na hora que a gente vai fazer um podcast discutindo o Ayrton Senna piloto. É sempre bom deixar isso claro, né? Ele é uma marca, não só uma marca literalmente, né, que existe o instituto dele, existe a logomarca dele, existe, enfim, o capacete, meu Deus, né, tão
talvez seja o capacete mais conhecido da história do automobilismo, se é que é possível medir isso de alguma maneira. Então ele virou uma marca, só que a marca é diferente a marca, né? A marca é muito perfeitinha, e o piloto é uma coisa e a marca é outra, né, rapaz? Exatamente. Valese, só clarificando aí para o nosso ouvinte, né? Nenhum dos três aqui coloca a Senna nesse pateão aí, nesse endeusamento, mas nenhum dos três aqui também é hater do Senna. Então somos três aqui que respeitam, sabe, o legado dele. E Valese, o que te marcou mais? Você siga o legado de Diogo Gomes, que aqui na edição 599 disse odiadores. Você não negue o legado de Diogo Gomes. Odiadores, não precisa dizer haters. Mas já foi dito, haters. Tá certo. Sem anglicismos. Retire isso. Delete. Delete não. Oblitere. Oblitere essa palavra. Delete também, já não sei se é. Acho que já viu. Delete já virou língua portuguesa, eu acho, né? Mas quero saber de você, Valézia, assim, obviamente você viu vários outros grandes pilotos vindo depois e tal. A gente está vivenciando um grande piloto hoje em atividade, né, Lewis Hamilton. Mas quando você lembra do Senna, o que é que realmente te marcava assim de genialidade, assim, assim, não, isso aqui realmente o cara mandava bem? Porque existem vários outros fatores, né, que a gente olha aí em questão de conhecimento de carro. A gente sabe que o Piquet tinha muito mais conhecimento de carro, por exemplo, do que o Senna. Mas o que é que o Senna marcou assim, que você fala assim, não, esse quesito aqui, mesmo eu não sendo esses caras que endeusam ele, esse aqui realmente o cara mandava bem? Antes de mais nada, acho que até colocar aqui, acho que todos nós, talvez eu seja um pouquinho mais velho que vocês, eu não sei, eu sou de 75, então quando o Senna morreu eu tinha 19. Não sei vocês. O Fábio Campos é de 78, eu sou de 80. Não sei de onde tirou essa informação, que não é verídica. Então eu sou um pouquinho mais velho, mas não muita coisa, assim, não que faça tanta diferença. Mas, inclusive, estou bem mais conservado que vocês dois, mas... Então, o que me marcou no Senna, claro, tudo aquilo que o pessoal repete hoje mesmo, sem ter visto, a habilidade dele na chuva, que realmente era acima do comum, assim como a do Schumacher. A gente fala do Senna, rei da chuva, mas em alemão, o Schumacher é conhecido como Regenmeister, né, o rei da chuva também. Não estou comparando, não vamos chegar nessa comparação ainda, mas alguns pilotos muito grandes tinham essa habilidade. O Senna, ele era um cara arrojado, sim, tinha aquela velha história de disputar curva, e isso também é verdade, a gente não pode negar, embora tenha tomado algumas ultrapassagens muito bonitas e sofrido algumas defesas que ele não conseguiu vencer, mas para mim o que mais marcava, e realmente não tenho o que dizer, talvez seja... Neste ponto específico, o piloto que eu mais vi isso foi a determinação, a vontade pura de vencer a qualquer custo mesmo. Então o Senna era aquele cara assim, uma das pouquíssimas vezes que eu chorei vendo Fórmula 1 não foi nem na morte dele, mas foi naquela vitória de 91 em Interlagos, aquela famosíssima vitória, vê-lo saindo sem força do carro, porque ele estava realmente esgotado fisicamente, mostrou o tesão que ele tinha de estar fazendo aquilo que ele fazia, sabe? Então acho que esse ponto do Senna, essa determinação, às vezes que o colocava em maus lençóis, ou que às vezes até o tirava da corrida. O Senna perdeu corridas assim que não precisava perder por conta disso. Às vezes ele via muito vermelho na frente. Mas essa determinação talvez tenha sido para mim o que diferenciou o piloto, que era um piloto muito habilidoso, e com isso ele se destacou dos demais do grid na época. E vamos colocá-lo em comparação com alguém que para mim é genial também, com quem ele disputou muito, Prost. Prost era tão ou mais, isso depende, isso é gosto pessoal, piloto do que o Senna. Mas no mínimo eles estavam no mesmo nível. Só que o Prost era o cara cerebral. Me atraía até mais que o Senna isso. Ele era o cara que fazia as contas e que sabia esperar. O Senna não sabia esperar, ele queria naquele momento. Então acho que isso para mim foi o diferencial de Ayrton Senna. O que me marcou bastante, né, e a gente está até vendo hoje
o Hamilton meio que passando por cima disso. Os sábados do Senna eram incríveis, né? Como ele fazia o sistema de classificação, né? Para quem não é daquela época, não conhece, né? Eram 60 minutos e tinha jogos de pneus. Tinha jogos de pneus limitado ou não? Eu lembro que eles faziam 4 voltas, geralmente, não era? 4 saídas, geralmente, se fazia. Não, tinha limite, mas eu não sei qual era. Não sei quanto era, não. E era ilimitado não era. Ilimitado não era. Era aquela coisa de realmente sair no último segundo, né, para fazer ser o último a fechar a volta e como vinha as poles, e como isso ajudou também, né, tinha poles em cima do Prost com mais de 1 segundo, 2 segundos de vantagem, tem uma em Mônaco, parece que, se não me engano, é perto de 3 segundos de vantagem, então o como era gigante também nos sábados, né, nessa uma volta rápida de ir lá, se concentrar ao máximo e conseguir tirar do carro essa uma volta rápida. E você, Fábio Campos, tem algum conceito que, sabe, que ficou impregnado nele, que você não concorda muito, ou tem alguma coisa que você admira bastante assim, alguma lembrança que te marcou quando você lembra de Ayrton Senna? São duas, mais ou menos, né? A da época, ainda de menino, né, assistindo, e depois você vai consolidando algumas coisas, você vai, claro, descobrindo, existem, né, ele é um cara que tem documentários sobre ele, alguns muito bons, existem livros, enfim, então você, por tudo aquilo que aconteceu, o aprofundamento na história dele acabou sendo até maior do que se ele tivesse pendurado o capacete, como diria o outro, normal, como a maioria dos pilotos fazem. Aliás, tem uma imagem, eu vi no Twitter, eu não me lembro de quem, né? É uma pintura, alguém pintou mesmo ele saindo do carro, assim. Então tem a foto exatamente da curva Tamburello, com todo o cenário ali da mesma maneira, as árvores ao fundo, o carro parado na posição certinha, torto da batida. A única diferença é que fizeram uma pintura com ele em pé, saindo assim, com o capacete. É uma coisa que dá até um impacto para quem ficou com aquelas imagens tão guardadas na cabeça, né? Mas, fechado esse parênteses, a marca que me ficou dele na época era assim, era o cara que falava tanto de título mundial e conseguiu. Eu lembro que eu fiquei com isso quando ele foi campeão do mundo. Eu lembro que eu pensei, cara, ele conseguiu mesmo, olha, ele falava tanto disso, né? Ele sempre demonstrou tanto isso nessa questão de não, quero um carro competitivo, não estou aqui para brincar, estou aqui para ganhar, e tudo isso que envolvia ele. Eu me lembro que fiquei muito com essa marca assim de, né? Ele se tornou campeão e ele falava que ele queria a questão do Fangio. Ele foi ganhando os títulos e cada vez essa imagem se consolidava, né? Gente, ele está realmente, talvez para resumir seja assim, né, Raposo, o piloto que falou e fez, né? Que prometeu e cumpriu, falando de uma maneira bem exagerada, né? Já que prometer é uma coisa mais literal. Não me lembro dele ter feito isso. Mas muito essa imagem ficou muito forte da época, né? Tentando aqui fechar os olhos e lembrar da época. A imagem de depois, ao passar dos anos, e aí passando a estudar automobilismo, né, a fazer uma faculdade mais de jornalismo, mais pelo automobilismo do que por qualquer coisa, me impressionou muito saber da relação dele técnica, né? Você falou que o Piquet sabia mais de carro do que ele. Não sei, porque talvez o Piquet entendesse mais do conceito geral, fosse um cara que soubesse mais atacar certos problemas, mas o envolvimento do Senna com a Honda é uma coisa assustadora, se você for analisar, se você for ver como aquilo se desenvolveu, como a Honda acabou ficando absolutamente louca por ele, porque ele era um cara que trabalhou, não sei quantos casos na história da Fórmula 1 parecidos existem, de um piloto trabalhar efetivamente junto com uma fábrica para desenvolver um motor, não que seja um motor ruim. A Williams tinha sido campeã com Honda antes dele, um ano antes, mas no sentido de se envolver mesmo, de se envolver em termos até de marketing, mas envolvimento técnico, envolvimento de discutir, de ser presente. Isso ficou muito no pós-morte, foi o que ficou mais marcado para mim. Incrível como ele e a Honda desenvolveram ali uma simbiose, se é que pode dizer assim, e a Honda ficou absolutamente louca por ele, e eles fizeram um trabalho muito bom, até
que ele passou depois a correr com Ford, enfim, teve todo aquele sofrimento com a McLaren, mas a relação Senna-Honda ficou muito marcada, Raposo. Nós recebemos, curiosamente, né, Fábio Campos, um e-mail do Marcos Oliveira, lá de Pádua, na Itália. Ele fala: me chamo Marcos Oliveira, brasileiro de 35 anos, morando desde 2017 na Itália, na cidade de Pádua. Descobri o podcast pelo Spotify, no primeiro programa, e venho ouvindo e tal, em 2019, né? E desde então acompanhando vocês no programa, eu gosto muito das críticas contundentes de Fábio Campos. E uma notícia interessante aqui da velha bota para vocês: o Museu do Autódromo de Imola inaugurou este mês a exposição multimídia Ayrton Mágico, a alma além dos limites. Ainda não consegui ver, mas vai até 30 de novembro, e quem estiver de passagem pela Itália, vale a pena dar um pulo por lá. Valézia, você chegou aí em Imola, não foi, nessa sua última viagem para a Itália? Não, Imola eu não fui. Eu fui a Maranello. Fui a Maranello, conheci o Museu da Ferrari. Maravilhoso. Viu alguma coisa de cena por lá ou só... Não devia ter, né? Não, Ferrari não devia ter. Eles têm muito apreço pelos dois pilotos brasileiros que passaram por lá. O carro do Massa é o último carro antes de entrar na sala dos campeões, é o dele, porque foi um carro que foi campeão por alguns segundos, né? Mas de Senna acaba assim, não vi nada de Senna. Tem muito de Gilles, apesar de não ter sido campeão, mas tem muito de Gilles Villeneuve, Schumacher, é claro, e o pessoal mais das antigas, Ascari e tudo. Maranello, de Pádua, Maranello fica aí uma horinha e meia, mas Imola também não parece ser muito longe, não. Fica o convite aí, então, e valeu, Marcos, pela dica, e o convite para quem estiver pela Itália e conhecer aí essa exposição lá em Pádua, então. Mas o que você fala, Fábio Campos? Não, eu ia dizer que é impressionante, né? Eu já fui a algumas corridas fora do Brasil e é impressionante como você vê. Você não só tem um stand do Ayrton Senna, que ele tem é uma coisa que alguns grandes prêmios fazem, que é uma coisa que entra mais do que o fanatismo, entra aí no lado, digamos, comercial da marca Senna, que eu falei alguns minutos atrás. Mas você vê muita gente com camisa do Ayrton Senna que não está necessariamente à venda ali nos estandes, porque os estandes têm aquelas camisas básicas ali, 2, 3, aquela sacola, uma sacola assim que é o capacete dele, então você sabe muito bem quem comprou lá e quem não comprou. Mas é muito interessante você ver, por exemplo, em Silverstone, você tinha lá um stand que vendia camisas da pista, todas as camisas vendidas lá eram sobre Silverstone, e muitas tinham Silverstone, eles faziam as camisas de Silverstone com o Senna. E é engraçado, né, porque eles têm um fanatismo muito grande com o Nigel Mansell, né? Eles talvez seja o maior ídolo assim, do automobilismo na era moderna, mais até do que o Hamilton, eu ousaria dizer, porque o Hamilton ele é um pouco Neymar na Inglaterra, assim, ele tem uma certa rejeição, uma certa parcela da população na Inglaterra que não curte muito o Lewis Hamilton. Mas é impressionante você ver como lá fora do país existem. Você vê várias camisas que você fala assim, poxa, né, onde que esse rapaz comprou essa camisa? Né? E coisas muito referentes ao Ayrton Senna. Inclusive também nesse aspecto, né, Raposo, a gente fala aqui em tom de brincadeira, né, sobre, poxa, Fábio Campos assiste às transmissões internacionais. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, é como os ingleses, assistindo sempre a TV inglesa já há muitos anos, é incrível a devoção que os ingleses têm a ele. Devoção, talvez seja até uma palavra exagerada, né? Talvez isso aí sirva mais para a televisão brasileira, porque eles não exageram, eles não são cegos, mas eles têm um respeito enorme pelo Ayrton Senna. Eles volta e meia fazem reportagens muito interessantes, mais do que levar a figurinha na escola para falar em alguém, eles fazem reportagens interessantes sobre o Ayrton Senna, sem essa questão de mártir, nossa, do lado de olhinhos chorando, de torcedores, de família. Não, mas eles estão volta e meia relembrando o Ayrton Senna de uma maneira que é respeitosa, mas sem ser piega, sem ser exagerada. E isso é impressionante, porque não tem outro piloto inglês, que não seja inglês, que eles demonstrem mais respeito. Por exemplo, eles o respeitam muito mais do que o Schumacher, muito mais. E olha que eles têm respeito pelo Schumacher. Mas é impressionante. Marca quem acompanha, quem está aí fora do Brasil, como o nosso ouvinte aí que mandou esse e-mail para nós, que a gente agradece, né?
o Marcos Oliveira, mas quem está fora do Brasil ou acompanha as transmissões internacionais há muitos anos, já percebeu que o respeito que existe é muito grande pelo Ayrton Senna. Mas aí também eu acho que inglês respeitar alemão, os caras vão precisar de mais umas 2 gerações para mas eles respeitam. Eles fizeram uma inclusive porque eles têm o Rio, que faz parte até da equipe deles, que tem uma história com o Schumacher que não é nada legal, né? A história do Rio com o Schumacher é de sair faísca, mas enfim. E aliás, eles voltam e meio colocam vitórias do Rio sobre o Schumacher, assim, em reportagens, que quem vê só isso pensa assim, o Rio deitou e rolou em cima do Schumacher. Muito melhor que o cara, né? Mas eu concordo contigo, eu acho que um pouco é o resquício, porque o Senna, o último estágio dele antes de chegar na Fórmula 1 foi na 3 britânica, né? E ele mandou muito bem, aquela velha história do Silverstone, né? Que ele chamava, que ele fazia miséria no autódromo, e eu achei muito legal isso que você falou, e é verdade, assim, eu não acompanho tanto as transmissões como você, mas eu gosto muito dos podcasts da BBC e tudo tal, e eu vejo essa reverência que eles têm, e você falou assim, a devoção fica mais para a TV brasileira, eu incluiria também a TV japonesa, né, os japoneses sim, têm uma devoção real pelo Senna, e é o que você falou, Fábio, é a questão ele está tão intimamente ligado à Honda, é impressionante como os japoneses, diria que até que em certa parte eles rivalizam conosco, com os brasileiros, nessa devoção à figura mitológica de Ayrton Senna. É verdade, você vê cartazes, eu nunca fui a Suzuka, mas nas imagens que fazem fora da pista você vê cartazes e tudo. Raposo, eu não sei se você passou, mas só se eu estiver repetindo, o Marcos manda um site, né, da exposição, né, que parece até feito, o título parece até em português, né? www.ayrtonmagico.it, né? O IT de Itália, mas se escreve como em português mesmo, ayrtonmagico.it, para quem quiser conferir o site da mostra que o Marcos mandou para nós lá da Itália. Não tinha passado, mas foi legal ter falado, então. E legado, Fábio Campos? Qual é o legado que ficou de Ayrton Senna pro Brasil e pro automobilismo mundial? Essa é a parte mais complicada, né, Raposo? Porque essa é a parte, talvez, que morto parou de depender dele, né? A partir do momento em que ele morreu, deixou de depender dele. Eu acho que eu acho que o mundial são duas discussões, né? O mundial e o Brasil, porque ídolo como ele foi, eu acho que é muito triste ver que o legado foi quase zero. Porque legado não quer dizer necessariamente que tenha tido fãs ou que tenha inspirado pilotos, embora seja assim uma parte do legado, mas para mim esse termo abrange muito mais, né? Eu acho que o Ayrton Senna, morto como foi, então 30 e poucos anos, né? 30 e alguma coisa, e uma carreira interrompida daquela maneira. Ou o Ayrton Senna tivesse ganhado 5 mundiais, tivesse continuado, tivesse descido do carro, como sugere a pintura, que eu tinha que saber o autor aqui, mas não sei quem é o autor, eu acho que o legado seria o mesmo, Raposo, porque o Ayrton Senna deu a sorte ou o azar, acho que mais o azar, de nascer num país onde não existe legado, não existe trabalho porque legado para mim tinha que ser trabalho após o encerramento, seja ele trágico ou não. É um país que não aproveita ídolos, é um país que não tem cultura esportiva. Então, eu preferia, se a gente for falar o legado mundial, repito, é outra história, mas eu preferia estar analisando o legado no Brasil de o que foi feito depois, o que a morte dele acarretou de bom ou de ruim, porque até o impacto poderia ter sido trabalhado, a comoção. Só que, eu repito, é um país que não aproveitou Gustavo Kirten, é um país que não aproveitou a Olimpíada, é um país que não tem cultura esportiva, só tem cultura futebolística, e mesmo assim na relação puramente torcedor-time-torcedor, não tem nenhum outro tipo de trabalho maior. Então, claro, né, permeado por uma confederação apática, inerte, irrelevante, uma confederação que não faz absolutamente nada pelo automobilismo, faz algumas coisinhas, se vangloria ali de fazer trabalho em kart, mas no âmbito geral, uma confederação que não serve para praticamente nada. Então, o legado dele poderia ser trabalhado, né, Raposo? Poderia ter sido criado muita coisa com o nome dele, trabalhado a marca dele, existido parcerias da confederação com empresas para se fazer
ou campeonatos, ou patrocinar campeonatos existentes, fazendo um envolvimento com o nome dele, trazendo mais gente para o automobilismo, nada disso foi feito. Enfim, então o legado dele no Brasil é praticamente zero. Para o mundo, eu deixo vocês falarem primeiro, para depois eu dar uma arredondada aqui do que eu acho que o automobilismo ficou do Ayrton Senna, mas para o Brasil, infelizmente, eu não vi nada não. Tua visão, Valese. Minha visão, eu vou, antes de ir para longe, vou ficar aqui na aldeinha nossa também. Eu acho que o Senna, ele acabou, não ele, mas o nome Ayrton Senna e a comoção e o sucesso dele abriu as portas por um tempo para pilotos brasileiros. A gente teve quem lembra, a gente teve aquela inundação de brasileiros no grid, a gente teve Gugelmin, Zonta, Pisonia, Pupo Moreno, um monte de caras novas tentando alguma coisa, e porque eram brasileiros, um pouco porque eram brasileiros, mas isso foi não teve uma cauda longa, né? Isso, o nome foi diminuindo e foram diminuindo essas portas abertas, esses patrocínios, simplesmente por serem brasileiros. Eu acho que o nome Senna também deu um impulso inicial para Rubens Barrichello, que acabou sendo, os olhos voltaram-se para ele, né, que era um piloto muito bom. Eu sempre achei o Barrichello um piloto muito bom, apesar dele ter me bloqueado no Twitter, né? Desbloqueia eu, Barrichello. Desculpa, não queria ter dito aquilo. Você deve ter merecido alguma coisa. Eu acredito que sim. Mas eu acho que o Barrichello sim, e tenho certeza absoluta que toda a história dele até chegar à Ferrari teve um pouco disso, um pouco de... Da Ferrari se sentir em dívida com o Senna, porque eles tinham conversas e eram um amor antigo, um namoro antigo, e depois disso o tempo que ele permaneceu lá foi por mérito próprio, só que isso pesou demais nas costas de Barrichello também, e ele acabou virando um pouco dessa figura que foi tão esculachada por Caceta e Planeta, e ainda os brasileiros gostam tanto de falar dele por conta disso, por conta da expectativa que a gente jogou nas costas do coitado Rubinho, que, tirando isso, foi um dos nomes que estão na história da Fórmula 1. Lá fora, eu acho que a morte dele foi uma coisa que realmente mudou o jeito da Fórmula 1 cuidar da segurança dos pilotos. Da mesma maneira que o acidente do Lauda e a morte do Johansson começaram com isso, o Sid Watkins, que era o médico da Fórmula 1, que era amicíssimo do Senna, e já era um cara que fazia de tudo assim para profissionalizar isso, e depois disso ele bateu o pé junto com o Charlie White de uma maneira tão grande que todos os procedimentos de segurança, todos os treinamentos que aconteceram depois, tanto é que nós ficamos até o Júlio Bianchi sem ter uma outra fatalidade. Então eu acho que o legado do Senna talvez tenha sido isso. Ele trouxe a Fórmula 1 para a era moderna, de cuidado, de evitar um acidente e de como cuidar de um piloto, como fazer um carro, fazer uma célula de sobrevivência, culminando aí no halo que a gente tem agora, mas tudo isso foi pensado, começou a ser pensado e estudado, tem toda uma ciência de saúde na Fórmula 1 depois da morte do Ayrton Senna. A mudança nos carros é incrível, né? Porque você vê as imagens antes da morte e depois da morte dele, você via os ombros do piloto. Né, antes, naquela Williams de 93, por exemplo, você via claramente o ombro do piloto aqui, você via até uma parte das costas, dependendo do ângulo da curva, tamanho era o fosso que existia ali naquela parte do carro, que aí se subiu toda aquela proteção, né, muito por causa do acidente dele. Eu acho até que a Federação Internacional de Automobilismo passou do ponto, numa luta que eu acho que ficou até um pouco cega de segurança. Se a gente for pensar que em Barcelona, naquele mesmo ano, eles inventaram uma chicane de cones. Você pode até entender, porque ali existia todo o susto do medo, o impacto, mas eu sempre digo que quem morreu no dia 1º de maio de 94 também foi Imola. Eles não precisavam ter matado o Imola como eles mataram. Eles acabaram com a pista de Imola, porque eu acho que passaram do ponto. Talvez a morte do Senna seja o começo da era de
do automobilismo ter que ser seguro antes de tudo. É claro que segurança é um tópico importante, mas é aquela discussão que a gente já teve aqui várias vezes no café, que se acentuou com a morte do Bianchi, porque eu acho que o automobilismo deu vários passos para trás com a morte do Bianchi, sendo que estudar velocidade em safety car e não colocar trator na pista seriam os 2 passos lógicos, inteligentes e que evitariam que aquilo se repetisse. Mas eles preferiram passar do ponto, na minha opinião, também. Só para deixar um outro legado registrado, Raposo, eu acho que o legado do Senna foi muito, não só do perfeccionismo, que o mundo todo tinha essa imagem dele, mas do preparo físico, né? Foi um piloto que revolucionou o preparo físico para pilotos mesmo de corrida, de Fórmula 1. Se você for pegar a escala, assim, se existisse um gráfico, não sei se existe, de como o preparo físico dos pilotos vai sendo exigido ao longo dos anos, quando a partir da era Senna, esse gráfico teria uma curva muito mais íngreme, né? Se subiria de uma maneira muito mais acentuada, porque ele foi o cara que resolveu se dedicar a um trabalho físico específico, que resolveu fazer disso até uma coisa sistemática, e muita gente veio na cola dele. Então, um dos legados que ele deixou para a Fórmula 1 especificamente é de que, olha, o meu lado físico tem que estar perfeito para eu segurar esse carro e para eu levar isso em alto nível em todas as voltas. Perfeito. Essa visão de vocês, né, tanto pro lado positivo quanto no negativo dessa questão do legado, essas questões também das mutilações de pistas e tudo mais que aconteceram, realmente talvez não fosse necessário. Eu me pergunto, quando você falou, Fábio Campos, sobre como falta essa memória do brasileiro, né? Como teria sido se o Senna não tivesse morrido, tivesse continuado, e obviamente, né, o que acontece com todo esportista é que chega um momento em que a curva começa a virar descendente. Como seria a paciência do brasileiro? A gente sabe quantos brasileiros ficaram no topo da onda e de repente começaram a perder e a paciência da galera acabou, né? O Anderson Silva talvez seja o mais recente aí, ou o do surf lá, qual que é o nome do surf? Esqueci o nome do surf. Medina. Gabriel Medina. Talvez sejam os mais recentes aí, de que foram do céu ao inferno, assim, em poucos anos. E eu fico me perguntando, será que a gente vê esse endeusamento todo? Porque houve essa morte ao vivo, se ele tivesse continuado, e obviamente em algum momento poderia ser que a não ser que ele fizesse igual o Rosberg, né, saísse no topo, assim, mas eu acredito que não, como teria sido a reação dos brasileiros, mas não teremos essa resposta. Pra gente fechar, Valese, 25 anos depois de não é mais o mesmo Valese, garotinho, ou não tão garotinho, o adolescente acompanhava lá, mas hoje já um Valese que já viveu várias e várias temporadas, já leu, já assistiu muito sobre Ayrton Senna. Qual é a imagem que fica hoje depois? Qual é o saldo final que fica para você de Ayrton Senna na tua mente depois de tudo que você vivenciou antes da morte dele, tudo que você leu, assistiu, presenciou e continua vendo hoje em dia a respeito do nome de Ayrton Senna? Cara, Senna, para mim hoje ele ainda é um cara importante. Ele me ajudou, como o Fábio falou, me ajudou a criar o interesse na Fórmula 1. Eu comecei a assistir, acompanhar a Fórmula 1 quase que no mesmo tempo, um ano antes dele entrar na Fórmula 1, então eu vi toda a carreira do Senna. É o tipo do cara assim que nessa mesma época, até os meus 19, 20 anos, eu lia muito quadrinho. Hoje não, hoje eu gosto dos filmes da Marvel, tá, mas eu não leio tanto. Mas Senna era importante, como na época era Batman, Wolverine, para mim, vamos dizer assim, era um super-herói. Senna foi um super-herói de uma época de super-heróis, né? Senna era um super-herói, Piquet era um super-herói, Prost, Mansell com todo aquele jeito dele, talvez um super-herói, um anti-herói, mas ele era um cara daquela época. Lauda, eu peguei o finalzinho dele. Então Senna para mim é um cara de uma era de ouro da Fórmula 1, e não a era, talvez agora a gente estudando e lendo e escrevendo, a gente percebe que tiveram eras de ouro antes dessas, mas é o cara da minha era de ouro da entrada da Fórmula 1. Eu sou muito feliz por ter começado a Fórmula 1 nessa época e por estar vivendo a Fórmula 1 agora, porque eu acho que o que a gente está vivendo aqui,
de 2012, 13 para cá, é a mesma coisa. Quem está chegando agora na Fórmula 1, eu acho que vai ter as mesmas lembranças que eu tenho. Fábio Campos, qual é o saldo final? Eu fico muito... eu fico imaginando muito, Raposo, pensando muito, né? E eu repito, a gente que viveu aquele choque, a gente tende a viajar, talvez, a sonhar com algumas coisas que não se concretizaram. Eu fico imaginando como seria a relação do Senna com o automobilismo hoje. Porque eu acho que ele era tão envolvido com aquilo e ele fez daquilo a própria vida de uma maneira que eu acho que ele seria dono de alguma equipe ou diretor. Eu acho que ele dificilmente abandonaria a Fórmula 1. Eu não vejo ele como o Piquet, que ficou sem saco mesmo, né? Para usar uma expressão bem do Piquet mesmo, né? Que não quer, o Piquet é impressionante. Talvez seja o campeão do mundo que você vê mais o desapego com a Fórmula 1 depois que ele saiu, não quer mais saber, assiste corrida, vai de vez em quando, mas não tem a chance de você colocar o Piquet como um comentarista, por exemplo, eu acho que sempre foi zero. O Senna não, o Senna eu fico imaginando, claro que tudo isso é só imaginação, que eu acho que ele não se desapegaria do automobilismo com facilidade, eu acho que ele acabaria envolvido em bastidores, acabaria envolvido em equipes, acabaria envolvido de alguma maneira, como está, por exemplo, o Prost, né? O Prost não conseguiu se desligar do automobilismo, passou também, tentou ser dono de equipe, diretor, outras categorias, talvez ele tivesse ali nos boxes hoje como está o Alain Prost, mas eu fico muito, isso aí o ouvinte pode ficar bravo comigo, mas eu fico muito curioso de como seria o Senna, como seria a postura do Senna ante esse automobilismo moderno, esse tipo de corrida que a gente tem hoje, esse tipo de auxílio que a Fórmula 1 tem hoje. Eu podia quebrar minha cara, mas eu fico muito curioso qual seria a postura do Senna ante, por exemplo, um DRS da vida. Eu fico muito... essa é uma daquelas perguntas que jamais vão ser respondidas, mas que ficam na nossa... vão ficar sempre na nossa cabeça o que ele teria feito. Talvez até CBA, né? Olha, isso talvez a grande perda do automobilismo brasileiro é que talvez o Senna pudesse fazer alguma coisa na CBA ou alguma coisa pelo automobilismo brasileiro, embora o Piquet tenha tentado entrar na CBA e... Eu não posso nem repetir a frase que o Piquet diz da CBA, mas, digamos assim, é complicado. Para falar um português mais bonitinho e não tão chulo, o Piquet falou, é muito complicado em mexer com esses caras. Então, não sei se também teria tido sucesso, mas fica a curiosidade, né, Raposo? Posso imaginar qual foi a frase do Piquet. Começa com P, ele fala assim, aquilo lá é uma P, termina com aria, digamos assim. Me lembro claramente do Piquet falar isso. O Piquet tentou criar a categoria. Pescaria, pronto. Aí o rapaz educado. Porque eu tô falando isso, eu tô falando em tom de brincadeira, mas o Piquet tentou criar campeonato, tentou desenvolver categorias, tentou fazer coisas, até porque os filhos dele estavam vindo mais na sequência, e o Piquet desistiu, porque realmente com essa gente que comanda o automobilismo brasileiro é difícil mesmo. Bem, o meu saldo pra gente fechar esse primeiro bloco, eu passei por todas essas fases, né? Você vai responder se ele foi melhor que o Schumacher. Você não deixará este bloco sem essa resposta, mas por favor. Eu passei por todas as fases, de fã a hater, e hoje eu tenho uma visão muito, muito moderada. Inclusive, não respondendo essa sua pergunta, eu creio que se a gente quer discutir seriamente o automobilismo, a gente chega à conclusão de que é impossível fazer ranking de melhores, porque existem mil variáveis envolvidas, não só o carro, mas a época, e uma série de coisas envolvidas. Você pode numerar os melhores, né? Quem são os melhores? Quem está no grupo dos melhores? E aí, com certeza, os dois estão. Agora, se um está na frente do outro, dependeria muito, sabe? Mesmo se colocasse os dois no mesmo equipe, no mesmo carro, no mesmo ano, dependeria às vezes de pista, dependeria às vezes do final de semana, do momento, às vezes do ano, de um ano para o outro muda as forças, um piloto bate o outro de um ano para o outro. Então, realmente, eu fujo louco dessas listas aí de melhores e piores. Mas hoje eu acho que é um grande piloto, teve uma importância gigantesca pelo gosto, pelo automobilismo, por uma geração inteira aí, e é um nome que segue ecoando aí, é um nome que às vezes motiva, né, e de alguma forma, se as frases motivadoras dele, algumas que nem é dele, mas que
que dão aí os créditos para ele serve de alguma forma para motivar alguém e essa pessoa ir lá com essa motivação e conquistar alguma coisa na vida dela, para mim já tá valendo, já serviu. Então é isso, fica um saldo positivo. Eu lembro de vários defeitos aí do Senna na pista, vários talvez não, né? Esteja exagerando, mas alguns defeitos, mas um grande piloto com certeza, e fica aí realmente, tá marcado na história da gente, e que a gente tem que realmente não deixar que se morra aí na memória, tem que relembrar, eu acho que Senna, sempre que puder, mas tem que relembrar também Piquet, tem que lembrar Emerson, Fittipaldi, a gente tem que relembrar grandes nomes aí da Fórmula 1 que passaram, por que não os brasileiros, não vejo nada contra a gente relembrar os brasileiros, só fazer com um pouco de moderação, né, só não ficar exagerando demais, endeusando demais, fazer com moderação, com o que eles realmente merecem. Eu acho que tá de um bom tamanho. Valéz, algo mais pra gente fechar esse primeiro bloco? Que ficou com vontade aí de complementar? Não, a gente agora sobe o tema da vitória, todos de mão pra cima, cantando, e vamos pro próximo bloco. Não precisa. Aliás, eu vou cometer aqui uma inconfidência, ele vai ficar bravo comigo. O Valéz não só tem uma lista, como o Ayrton Senna está em 4º lugar na lista dele, tá? Só falo isso pra você, ouvinte, porque eu não sei. Eu não sei o resto da lista, não, agora eu quero saber os três. Senão eu contava aqui. É uma lista pessoal, essa lista é pessoal, não tem nada, ninguém pode, vocês podem passar o resto da vida tentando me convencer ao contrário, não vão me convencer porque é a minha lista pessoal, são os pilotos que me marcaram. Senna é top 5, e vou dizer para vocês, hein, nessa lista, o 5º lugar até começo do ano passado era Alonso e agora já é Hamilton. Hamilton para mim já é melhor do que Alonso há um ano nessa minha lista. Os 3 primeiros eu vou deixar vocês adivinharem. O que você revela assim quando você tiver com 80, ou não? Essa não. Quando você escrever um livro, porque é provável que você escreva um livro um dia, já ouvi falar sobre isso, mas enfim, ou essa nunca vai revelar, não? Revelo. Revelo em Interlagos no setor A, para quem chegar e me perguntar, eu conto. Não pode ser lá no Juarez? Não pode ser no G um dia, para quebrar, para variar, um dia no G? Não, no G não. O A é o melhor setor de Interlagos. Não adianta, a gente é quase... Não vamos entrar. Eu sabia que eu vi aqui para isso, para falar bem do setor A. Senna e Schumacher, a gente consegue gerenciar bem essa discussão. Agora setor A e setor B dá briga. Então é isso, queridos ouvintes. Um dia a gente saberá dessa lista do Valéz. A gente vai encerrando esse primeiro bloco, mas não sai daí que a gente tem um segundo bloco para falar um pouquinho mais agora dos dias atuais da Fórmula 1, da era moderna, como diria Galvão Bueno.